Olá, amigos do canal AF Delícia. Estamos de volta para fazer novamente um vídeo. Dessa vez nós vamos fazer um pão feito de abóbora. É a abóbora, essa abóbora aqui, madura. Vamos também utilizar farinha de trigo, 400 gramas de farinha de trigo e 200 ml de leite de coco. Então nós vamos pegar, adicionar na farinha de trigo 200 ml de leite de coco. E o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos misturar esse leite de coco na farinha de trigo, que são 400 gramas de farinha de trigo. Vamos misturar e vamos deixar descansar por no mínimo uma hora. Depois desse descanso de uma hora, nós vamos adicionar o resto dos ingredientes, que são o purê de abóbora, que vai ser na faixa de 150 gramas. Vamos adicionar também o azeite, o sal, o açúcar e o fermento também, o fermento biológico seco. Depois, durante o vídeo, eu vou colocar a receita completa no vídeo. Mas vamos fazer primeiro essa mistura do leite de coco com a farinha. E vamos deixar descansando. Eu vou deixar na faixa de umas 3 horas, 4 horas, descansando para depois colocar os ingredientes. Por que a gente tem que fazer isso? Para começar a ser desenvolvido o glúten. Aí, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó, depois de misturado o, o leite de coco, a farinha, vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí nós vamos deixar agora descansar. Vamos deixar descansar. Vamos cobrir com um saco plástico, igual. Vamos colocar só esses dois ingredientes por enquanto, que é o leite de coco e a farinha. A gente amarra, né, o saco também para não entrar ar. Aí fica assim, fica amarrado desse jeito aqui, ó. Então vamos deixar agora descansar. Depois nós voltamos para adicionar os outros ingredientes da receita. Vamos dar continuidade ao nosso pão de abóbora. Vamos adicionar agora o purê de abóbora na massa, depois que ela ficou descansando por 4 horas. Vamos adicionar o purê. Essa abóbora eu cozinhei no fogão com a água e depois eu desidratei na air fryer para tirar o excesso de água, porque não pode ter muita água, porque senão desanda a massa. Então vamos misturar o purê. Vamos misturar ele um pouco. Nesse purê eu coloquei 3 colheres de sopa de vinagre de maçã. Qual é o objetivo do vinagre? Para manter a cor da abóbora quando o pão assar. O objetivo é isso, é fixar a cor. Então nós colocamos o purê. Agora vamos colocar o açúcar. Também vamos misturar um pouco.
Vamos colocar agora o sal. E por último, que vai ser o fermento. Agora vamos misturar um pouco. Porque essa hora tem que colocar a mão na massa mesmo. Não tem como. O purê não vai absorver, vai penetrar muito na massa agora nesse instante, mas quando estiver fazendo a sova, ele vai se incorporar à massa. Mas por enquanto é só para que essa mistura com a mão aqui é só para que os ingredientes comecem a incorporar a farinha de trigo que estava em descanso. Agora vamos colocar o azeite. Vamos colocar também o coco ralado. Um pacotinho de coco ralado. Ele tem 50 gramas. Esse coco ralado ele não contém açúcar. A massa ela fica nessa consistência. Essa consistência aqui, ó. Por isso que é necessário, depois de fazer o purê, que foi a abóbora que foi cozinhada com água, depois é necessário que faça a desidratação, que diminua a quantidade de água. Como que tem que fazer isso? Colocar o purê em uma vasilha e colocar uma vasilha de alumínio e colocar na airfryer e deixar ele por 30 minutos na temperatura máxima para ele desidratar. Para não queimar, é bom cobrir com papel alumínio, porque senão pode que queimar, começa a queimar o purê. Porque se não fazer isso, a massa ela desanda, porque ela vai ficar toda molenga e não tem como ficar nessa consistência. Só fica assim depois que desidrata o purê, porque fica excesso de água. Agora, por último, vamos colocar o fermento. É o fermento granulado, aquele o fermento biológico seco. A quantidade exata depois eu vou colocar no vídeo. Quantidade exata dos ingredientes. Vai ser colocado no rodapé do vídeo para que vocês anotem. Esse pão
Lembrando que esse pão eu vou assar ele na air fryer. Ele não vai ser assado em forno convencional, não. Eu vou assar ele na air fryer. É claro, se alguém quiser assar no forno convencional, pode assar. Mas eu vou fazer na air fryer. Já que a maioria dos meus vídeos é direcionado para air fryer. Esse pão que eu vou assar na air fryer vai ser de 400 gramas. Misturar mais um pouco para que o fermento fique em toda a massa. Eu acho que já deu para incorporar. Aí a massa fica desse jeito aqui, ó. Já vai dar para incorporar. Então vamos fazer o seguinte, agora nós vamos deixar a massa descansar por 30 minutos. Depois vamos realizar a sova, que é necessário sovar, para que o pão fique liso. Fica macio e bem lisinho. Aí a massa fica lisa desse jeito aqui, ó, a massa fica bem lisa. Né? E nós vamos fazer a sova. Vamos deixar ela descansar por 30 minutos, vamos cobrir ela com plástico novamente e vamos deixar ela descansar por 30 minutos e vamos fazer a sova. O objetivo da sova é desenvolver o glúten, deixar a massa bem lisa, porque aí o pão vai crescer e vai ficar macio. Vai ficar um pão macio. Então vamos agora deixar descansar, depois nós voltamos. Depois que a massa descansou, ela ficou assim. Descansou por 30 minutos. Vamos jogar um pouco de farinha em cima da bancada e vamos fazer uma sova. Pegar a massa. Vamos fazer uma sova. É necessário fazer essa sova. Uma sova de 5 minutos para desenvolver o glúten e o pão crescer. Então vamos fazer essa sova. Não tem como escapar. É pelo menos 5 minutos. O certo seria 10 minutos. Mas 5 minutos já está bom. Porque nós deixamos a massa descansar por 4 horas. E nesse período o glúten já começou a desenvolver. Vou pausar agora o vídeo. E depois que eu terminar a sova, nós voltamos para fazer a outra etapa do pão.
Daqui a pouco voltamos. Sova realizada. A gente tem que sovar até alcançar o ponto de véu. O que é o ponto de véu? Quando a massa fica elástica e fica assim, transparente, quase vendo do outro lado. Assim, ó. Esse é o ponto de véu. Tá vendo? Você tá notando, vendo meu dedo aqui? Então esse é o ponto de véu. Ponto que quando a gente sova bastante, já chega ao ponto da massa ficar transparente. Então quando chega nesse momento, já não é necessário mais sovar. A gente vai deixar a massa descansar novamente. Vamos fazer uma bola aqui e deixar ela descansar. Passar um pouquinho de farinha de trigo na mão para não ficar grudando. A massa fica desse jeito aqui, ó. Vamos deixar ela descansar para depois a gente fazer a modelagem que vai dar o formato ao pão. Ela fica desse jeito aqui. Ela fica bem macia. Então vamos deixar ela descansar agora. Vamos colocar o bal em cima. Depois voltamos. Depois que passou os 30 minutos no descanso, eu pesei a massa, separei uma que vai ficar um pão de 400 gramas, que seria esse aqui, tá 500, mas perde na hora de assar. E esse aqui tá 310, mas vai ficar 250. Vou colocar nesse escorredor de massas aqui, ó. Nesse escorredor de massa, coloquei fubá para não grudar. E nesse escorredor de massa aqui menor também. Então vou fazer a modelagem. E vamos colocar a massa nesses dois escorredores de massa. Aqui é aquele escorredor de macarrão. Então vamos modelar a massa, que vai dar o formato do pão. E eles vão ficar nesse escorredor de massa para crescer. Só depois que quando crescer, que nós vamos pôr para assar. Vou deixar essa aqui descansar um pouco. Vamos modelar essa aqui também. Vai ficar desse jeito aqui. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos agora transferir. Transferir a maior, vamos colocar nesse aqui. Vamos colocar aqui.
Vamos dar uma ajeitada nela. Colocar um pouco de farinha de trigo por cima. Tá desse jeito aqui, ó. Mesma coisa vamos fazer nesse aqui. Vamos colocar aqui, dar uma ajeitada. Colocar um pouco de farinha de trigo em cima. Dar uma esticada. E agora a gente vai cobrir. E vamos deixar crescer. Depois de cobrir aqui, nós vamos envolver com saco plástico e amarrar, para não entrar ar. E vamos deixar crescer até dobrar de volume. E depois disso que nós vamos assar. Voltamos depois. Depois de ter passado 8 horas descansando e crescendo, o pão dobrou de volume e ficou desse tamanho. Agora nós vamos transferir para uma forma de silicone. Vamos colocar aqui. Passar nessa forma que vai na air fryer. Temos a transferência. Ele vai ficar dessa forma aqui e vai ser colocado na air fryer para assar. Vamos pegar essa lâmina e vamos fazer um corte no pão. Assim tá bom. Agora nós vamos colocar para assar por 30 minutos. Vamos começar a assar na potência de 120 por 10 minutos, depois mais 180 por 10 minutos e depois vamos assar em 10 minutos por 200 graus. A air fryer está sendo pré-aquecida. Eu coloquei nos 200 graus por 30 minutos. Já estamos aqui quase finalizando, já está quase terminando o tempo. Vamos pegar agora o pão e vamos colocar para assar na air fryer. Vamos abrir o compartimento. O compartimento está aqui. Eu coloquei um pouco de água dentro e vamos colocar o pão para assar. Vai ficar assando aqui por 30 minutos. Mas primeiro nós vamos diminuir a potência. Vamos colocar 10 minutos. De 10 em 10 minutos nós vamos borrifar um pouco de água dentro. Vamos mudar aqui para 120. Vamos colocar 10 minutos. 10 minutos. E vamos esperar até 10 minutos, nós vamos borrifar a água. E depois, aos 180, vamos borrifar a água também, utilizando esse borrifador. A gente abre o compartimento e borrifa um pouco de água dentro.
Seria desse jeito aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. E fechar novamente. Terminados os 10 minutos da primeira etapa, nós vamos abrir. Vamos abrir aqui. Vamos borrifar a água. Vamos retornar. Vamos diminuir agora para 180 e vamos também colocar 10 minutos. Fazer o mesmo processo de 10 minutos. Tempo. Vamos agora abrir também novamente o reservatório e vamos borrifar a última etapa de borrificação de água dentro da air fryer. Vamos fechar e vamos mudar para 200 graus por 10 minutos. Essa é a última etapa. Nós não vamos mais utilizar o borrifador de água. Terminou o processo, que foi o último processo que nós utilizamos para borrifar a água. Então o total foi 30 minutos. Nós vamos agora voltar a 120, 150 graus. Vamos voltar e vamos deixar regular agora para 30 minutos. Então vai ficar assando por 30 minutos a 150 graus. E agora é que realmente vai assar, sem usar mais água. Nós não vamos colocar mais água para criar vapor, e sim vamos deixar agora assando 130 minutos direto. 30 minutos a 150 graus, por 30 minutos direto, sem borrifar mais água dentro da air fryer. Bom, o tempo já está acabando. Aqui, vamos abrir, vamos ver como que está o pão. Ele já está assado por cima, mas como na air fry embaixo não assa, nós vamos agora levantar ele, virar. Tá vendo que aqui ainda está faltando assar? Agora vamos retornar para dentro da air fryer e vamos colocar por 10 minutos. Vamos aumentar a potência aqui. Por 10 minutos para que asse por baixo. O tempo está acabando. Está acabando. Vamos abrir e vamos ver como ficou. Agora sim. Agora assou também do lado de baixo. Vamos desligar a air fryer. Vamos desligar, que não é necessário mais ficar ligada. Que nós vamos retirar o pão. Vamos deixar ele, vamos abrir a air fryer e deixar assim para que ele resfrie um pouquinho para a gente poder tirar. Lembrando que esse tempo que está aqui na air fryer depende muito da air fryer, depende muito da potência dela. Às vezes na mesma marca a potência é diferente. Porque eu tenho uma outra air fryer, ela é da mesma marca, mas ela é mais potente do que essa. A quantidade de litros são iguais, mas às vezes a outra queima, então seria bom que desse uma olhada. Eu tirei o pão da air fryer e vou deixar ele agora aqui em cima desta forma de pão francesa. Ela tem muitos furinhos. Isso é para esfriar o pão, para que ele fique frio e seque também por dentro. É necessário acontecer isso, para que ele não fique úmido por dentro. Você também pode utilizar aqueles apoios de panela, também serve para que o pão fique esfriando em cima de uma grade. Veja como o pão ficou. Esse nosso pão
de abóbora. Depois vamos cortar e vamos ver como ficou por dentro, mas tem que esperar esfriar em cima de uma grade. Este foi mais um vídeo do nosso canal AF Delícia. Voltamos em breve com outro vídeo. Depois que eu cortar, eu vou filmar para mostrar como ficou por dentro o nosso pão feito de abóbora madura. Acabei de cortar o pão de abóbora que fizemos na Airfry hoje. Veja como que ficou. Como ficou macio. Veja como que ele ficou. Voltamos em breve com mais um vídeo no nosso canal AF Delícia. Esse é o pão de abóbora madura assado na Air Fryer.